Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que vocês estejam com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, que está falando no nosso coração, no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclina a ouvir a minha voz e a sua voz em oração. Ele se inclina a ouvir tudo quanto a gente clama a Ele e pede a Ele. Porque o Senhor Jesus, Ele está atento às nossas vidas. Ele tira-me de um laço horrível, de um chardo de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando nós aceitamos e declaramos que Jesus esteja em nossas vidas, Ele nos livra de todo mal, de todo tropeço, de tudo aquilo que não é dele. Ele firma os nossos passos por onde a gente passar. Por isso nós temos que convidar o Espírito Santo de Deus, falar bom dia, Espírito Santo de Deus, vamos tomar um café, vamos trabalhar, tudo que você for fazer, até vestir uma roupa, vamos se vestir, tudo, Ele está governando a tua vida. Você faz isso, governa o meu dia, a minha vida. Aí Ele pega e firma os seus passos por onde você for. Ele estará contigo. Se você convidar Ele para todo lugar, Ele está te acompanhando e firmando os teus pés. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão ao Senhor, porque todos vão ver e contemplar a minha e a sua vida na presença de Jesus. Com Ele na frente, todos contemplarão, verão o que Ele fará na minha e na sua vida. E aí eles vão poder, até mesmo com o seu posicionamento, com a sua atitude diante do Senhor Jesus, com o seu comportamento, com tudo, verão as outras pessoas da sua família. Porque através da nossa conduta, da nossa posicionamento, tudo vai mostrar quem é Deus em tua vida. E todos vão ver e poder crer que Jesus realmente é verdadeiro. E temerão, porque aquele que faz a obra e não ter temor a Deus, temos que ter. Temos que ter esse temor ao Espírito Santo de Deus, porque Ele não é brinquedo. Não é aquele que uma hora a gente está no altar, outra hora a gente está fazendo a vontade de Deus e depois não faz. Porque de Jesus é sim, sim, não, não. As coisas de Deus é séria. É sim, sim, não, não. Quando você dá uma palavra, sim, eu vou fazer, faça. Né? É melhor, muitas vezes, não conhecer, se caso você não conheça Jesus como eu, como muitos, às vezes é até mais fácil, porque você não peca. Agora, na hora que a gente tem conhecimento da palavra, aí daquele que tem conhecimento. E essa palavra a gente não pode brincar. O Espírito Santo de Deus quer nós, não devemos brincar com Ele. Que no momento que a gente levanta a mão para o céu e aceita Jesus, não somos nós que manda em nós, é o Espírito Santo de Deus. Ai de nós brincarmos com o Espírito Santo de Deus, que ninguém deve tirar nenhuma vírgula, nem acrescentar uma vírgula, nem tirar uma palavra e colocar outra palavra. É seguir o que está aqui. Amém? Bem-aventurado o homem que vou repetir aqui. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Jesus, ele não é mentiroso. O pai da mentira é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir uma família, destruir as nossas vidas, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então nós temos que ter a nossa confiança não em homens, mas em Jesus Cristo. O homem é falho, o homem tem altos e baixos, como alguns falam, e é inseguro muitas vezes. Às vezes fala uma coisa, mas não cumpre, porque nós somos sujeitos a falhas, né? Nós não somos 100% Jesus, porque nós somos falhos, somos seres humanos. Então quando a gente fala assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, a nossa confiança tem que ser em Cristo, não em homens. É somente na palavra. Por isso que a palavra diz, medita de dia e noite, buscar em oração constantemente.
E eu estou fazendo isso aqui agora, falando para vocês, mas eu estou meditando na palavra. Porque nós temos que ter esse tempo. Né? E confiar somente em Cristo. Em tudo nele. E quem não respeita os soberbos, o que é? Não é soberbos é aquele que pensam em ganância, não só em dinheiro, como nos bens materiais, como outras coisas, sem ser a palavra de Deus. Sabe que eu tudo posso, eu faço, eu aconteço, é do meu jeito. Esses são os soberbos. Por isso que nós temos que ser simples. Buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que trabalhar, nós temos que pagar nossas contas, nós temos que comer, a gente tem que fazer todas as coisas e vestir. Isso nós vamos fazer parte. Por isso quando fala dá a Deus que é de Deus e dá a César que é de César. César é as contas pagas. Se a gente não paga a nossa conta, nós ficamos com o nome sujo, né? Fica com o nome devendo aí na praça. Aí a gente, né? Para não ficar ruim, a gente tem que pagar. Para não ter ninguém que bate na nossa porta para cobrar. Então a gente tem que ter esse respeito. Se as pessoas não seguem o que a gente segue e não acreditam o que a gente acredita, amém. Faça você a sua parte com Deus. E não seja soberbo com as coisas. Porque as coisas, nós temos todo o direito de conquistar tudo que a gente sonha. Mas para correr e ter, a gente tem que trabalhar e ter dinheiro para pagar tudo. Por isso temos que ter o pé no chão e sabedoria ao conduzir o dinheiro da gente. Né? E não deixar as coisas desse mundo crescer em nós. Buscai o reino dos céus, em primeiro lugar. Dá a Deus que é de Deus. Faz para Deus em primeiro lugar. Porque Ele nunca vai te deixar em falta. Né? Então, diz aqui também que os que se desviam para mentira. É que a gente não deve mentir. É aquele que não mente, aquele que não rouba, aquele que não furta. Aquele que não faz o mal, mas procura fazer o bem. Para a verdade. Né? Pregar a verdade. Porque através da minha vida, todos vão ver e contemplar a minha atitude. Né? Às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Acham que, como muitas vezes eu ouço, já ouvi, né? A gente é evangélico, cada um tem a sua religião, respeita cada um a sua, né? Aí cada um tem a sua forma de interpretar, de tudo. Então um tem que respeitar o outro. Mas as pessoas às vezes confundem que a gente, por ser evangélico, a gente não tem limites, a gente não tem falhas, a gente não tem problemas e muitas outras coisas. A gente tem nosso limite. Tem coisas que às vezes a paciência da gente, qualquer coisa, às vezes está para explodir. A gente tem que saber dividir, separar as coisas, né? Usar as coisas. Por isso a gente tem que pedir domínio próprio para Deus, porque eu tenho pedido. Realmente Deus me dá domínio próprio cada dia mais. Tem horas que eu fico muito descontrolada, sabe? Dá vontade de às vezes me descontrolar e eu falo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque as pessoas muitas vezes querem saber muito da gente e falar pouco delas, né? Mas a gente tem que ficar realmente pleno, né? Por isso que fala para procurar realmente aqui a palavra. Fazer a vontade de Deus. E você em Deus. A não deixar nada crescer em nós. Crescer é Jesus. E nós diminuir em tudo. Muitas são o Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens esperado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. E Deus, Ele nos surpreende. Sabe quando que chega coisas que você pede para Deus em oração e Ele te surpreende? Às vezes Ele dá coisas para nós que nem chega na nossa mente nem no nosso coração. E é por isso que fala, podem contar. Porque são muitas coisas. Até para contar as vitórias, você tem que esperar recebê-la.
poupá-las dependendo delas, para depois contar. Daí são muitas, né? Muitas coisas. E Deus nos surpreende, porque o Senhor é meu Deus, né? Aqui, muitas são o Senhor, meu Deus, as maravilhas. O Senhor faz maravilhas, é o Deus do impossível. Aquilo que o meu coração e o seu coração não chegou a pensar, Ele nos dá. E tens operado para conosco e os teus pensamentos. Então, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Porque muitas vezes a gente tem que pedir, Deus, faça o teu querer, a tua vontade, quero viver o seu propósito em tudo na minha vida. Porque o seu é melhor do que o meu. Mas o que eu quero, o que eu penso é isso aqui. Mas faça a sua vontade, Pai. Não se podem contar diante de ti. E eu quisera anunciar. São muitas coisas que a gente pode anunciar do que Deus já tem feito em nossas vidas. E já agradecer a que estão para vir hoje, em diante. Manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Porque muitas coisas, muitas vezes a gente não consegue nem contar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Mas temos que agradecê-lo todos os dias, ser gratos. Versículo 6 diz aqui: sacrifícios e oferta não quiseste as minhas orelhas, furaste holocausto, expiação pelo pecado, não reclamaste. O sacrifício que Jesus fez na cruz, muitos não dão atenção que Ele morreu e ressuscitou depois de sua morte, né? Sofreu naquela cruz por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ninguém acredita, muitos ainda não acreditam em Deus, né? Ele fez essa oferta. Quem sou eu ou você que daria a nossa vida por um filho, pela esposa ou pelo marido, para que poderem ter alguma coisa? Nem todos têm uma atenção. Isso aqui diz, sacrifício, oferta não quiseste, e as minhas orelhas furaste. Muitos não têm atenção pela morte de Jesus, é só isso. E Jesus, Ele deu essa oferta, e muitos não dão a oferta, não dá o dízimo, não dá a oferta, não dá uma oferta usada. Muitos não dão atenção pela palavra. Porque como a gente diz, Deus não precisa do dinheiro, mas aqui, como vai pagar a manutenção da igreja, o aluguel da igreja, as coisas da igreja, como muitos pastores ficam falando, como vai manter ela aberta para receber uma vida, para salvar uma alma, se elas estiverem fechadas e não estarem pagas? Só que, claro, é que eu falo para muitas pessoas, para manter uma igreja, a pessoa, antes de abrir, tem que ver se a vida dela tem como manter. Porque não só de milagre que vive o homem. A gente tem que ter, né, o trabalho, né? Que o trabalho nas nossas mãos é que vai ajudar a sustentar. Não só a obra, quanto a nossa casa. Porque a palavra diz, se você tiver falta de uma coisa dentro da casa, como que você vai deixar de comprar algo para a tua casa, se aquele dinheiro você tem que dar para a igreja? Então você tem que ter um controle, um domínio. Saber administrar o teu dinheiro, para não deixar de ofertar na igreja e não deixar faltar as coisas na tua casa. Amém? E ter também esse discernimento. Holocausto e expiação pelo pecado. Não reclamaste, porque muitos procuram as coisas do mundo, participam das coisas do mundo, mas não quer largar o pecado. O pecado não é só a traição de homem como mulher, outro relacionamento fora do teu casamento. Não é só isso. As pessoas confundem. Às vezes é uma palavra que você fala que é um pecado. Depende onde você tem posto sua mão também. O que você tem ouvido, a fofoca, o mexerico, o leve trás, né? Conduzindo suas vidas para tudo que é do mundo. E esquecendo das coisas espirituais, muitas vezes. Né? Que tipo, você convida alguém para uma oração, não aceita. Né? A gente convida para vir para a igreja e não vem. Mas para uma balada ou para uma
uma churrascaria ou até mesmo para um barzinho, vão de boa. Agora, tirar 1 minuto ou 2 horas para Cristo, para orar, nem todo mundo faz. Então, nós temos que pensar isso, né? Aonde, né? Aonde temos feito, que pecado nós temos feito contra Cristo. Você não acreditar em nada, também é um errado, porque tem Jesus e o inferno, tem o céu e o inferno. Qual dos lados você está seguindo? Não fica com medo do muro. Se Jesus ele não tarda, ele chega na hora certa para nós, que ele trabalha por nós 365 dias por ano. Fica atento. Fica atento. Aí aqui, versículo 7. Então disse eis que vem no rolo do livro, está escrito de mim. Esse é o livro, a Bíblia. E muitos estão querendo calar essa Bíblia. Muitos países já quase nem falam mais. Não estão permitindo mais abrir essa palavra. E eu e você que tem essa oportunidade de ler e meditar, medite dia e de noite, como diz a palavra. Buscai o povo aí fora. Muitos dentro da igreja já estão capacitados. Porque a pregação não é só dentro do templo. É principalmente do lado de fora. Jesus pregava de um lado para o outro, andando na rua. Assim somos nós temos que pregar o tempo todo, em todo lugar. Não só dentro do templo. Dentro do templo é para a gente congregar, para agradecer e sentir a presença também. Mas o principal é o lado de fora. Que os peixes, que diz a palavra também, em outra palavra, é o povo, é o ser humano que eu e você temos que pregar para vir para o caminho de Cristo. Mas nem muitos querem dar ouvido. Esse rolo do livro é que vai desenrolar, que aqui é um mistério. Aqui você abrir, quando você chega lá no templo, vai ver tudo que isso aqui pregado lá dentro. Quantas experiências maravilhosas já tive de falar com Deus aqui, chegar no templo com os outros irmãos e ver a resposta naquilo que eu conversei com a pessoa ou dentro de casa na Bíblia, lendo, conversando com Cristo em particular. Versículo 8 diz: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, meu sim, a tua lei está dentro do meu coração. A palavra do Senhor tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente. Por isso que a gente tem que ler, para poder guardar aqui e aqui. Para quando a gente abrir a boca, a gente falar tudo que tem que ser dito pela palavra. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retire os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Dos nossos lábios tem que ter palavras de sabedoria, palavras de poder, autoridade da palavra. Abre tua boca e eu vou te encher. Muitos falam que não tem dom para pregar. Mas Deus fala, aquele que medita de dia e de noite, aquele está preparado, está cheio. Por isso que eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, sou pequena, sou falha, sou pobre, vou tornar. Mas se eu tiro o meu tempo para meditar em casa, estou me preparando para quando eu chegar lá no altar, eu poder ser usada por Deus do jeito que Ele determinar. Tem que ser, tem que ter temor a fazer a obra, com justiça, no meio da congregação, em qualquer lugar. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. A verdade da palavra tem que ser dita. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser pregada. Por isso que a gente tem que saber como conduzir as coisas na nossa vida. Porque as coisas de Deus não é brinquedo. A palavra de Deus não é brincadeira. É séria. E na hora que a gente fechar os olhos, temos que ter consciência aonde a gente vai subir.
se é para o céu ou para o inferno, onde é ranger de dentes e fogo ardente, sem paz, sem tranquilidade. E no céu você tem a vida eterna, onde está conduzindo a sua vida, a sua alma, para onde ela vai. Para onde ela vai. E o que vai ser feito a sua vida depois da morte? É com Cristo, com Deus, ou na tribulação? Lembra das 5 virgens sábias e não sábias. As não sábias não entraram no reino do céu porque não guardaram a palavra dentro dos seus corações. Não detenhas para contigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. A verdade do Senhor precisa estar dentro de nós. As misericórdias do Senhor andam conosco. A benignidade do Senhor é plena e perfeita nas nossas vidas constantemente. Mas o que a gente tem feito? Como estamos guardando essa verdade? Como estamos utilizando dessa verdade? Dessa benignidade? Das misericórdias do Senhor Jesus? Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados, nossas ignorâncias muitas vezes. O que a gente tem feito com os males, com as coisas desse mundo, né, que vem acontecer nas nossas vidas, para tirar a paz, tirar a tranquilidade, tirar a união, a comunhão. Que o mundo aí é filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, pais contra os filhos, filhos contra os pais. O que a gente tem feito, que males são esses nas nossas vidas que a gente não destrói para viver o sobrenatural de Deus, a paz de Cristo, a alegria do Espírito de Deus. Mas temos desfalecido o nosso coração e o coração de Deus contra nós. Como será que Deus olha para nós com cada erro nosso? Como está? Porque a cabeça, o filtro dos nossos cabelos, Jesus conhece todos que caem. É a permissão dele. Será que nossos pecados, nossos erros têm sido maior do que tudo isso que está falando aqui da nossa cabeça? Temos que tomar cuidado com os nossos males, com os nossos erros, com as nossas palavras. A palavra pode tanto abençoar uma vida quanto amaldiçoar. O que você tem feito? Amaldiçoando a tua casa, a tua família, ou abençoando? Se dando bem com todo mundo. Procurar não deixar a mágoa, o rancor, o que mata a gente espiritualmente, saúde, é deixar as mágoas, as palavras que nos ferem entrar dentro de nós. Por isso Deus fala, perdoa o teu irmão 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes, todos os dias. O que você tem feito para que essa mágoa não te machuque e não te deixe doente? Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Que o Senhor nos ajuda, nosso auxílio, nos auxiliar em todas as coisas, para que a gente não faça nada de errado. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Muitos querem nos destruir com palavra, com atitude, tirando tua paz, tua tranquilidade, o teu refrigério. Sabe quando às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e vocês começam a ter uma discussãozinha, aí um fere com palavra, atitude, ou um seja um pouco mais mal educado, porque a gente é ser humano, é falha, mas é quer destruir. E às vezes muitas vezes só nós que temos que vigiar. Não, todos têm que vigiar. Todos têm que vigiar. Tomem atrás e confundam-se os que me querem o mal.
Deus confunde todos aqueles que querem o nosso mal, a nossa maldade. Tudo que querem fazer contra mim, contra você, Deus vai colocar a mão e vai fazer a justiça, que é o Deus da justiça. Confundidos sejam em troca da sua afronta, e os que me dizem, aqueles que duvidam do que você é capaz de fazer, aqueles que querem o teu mal de tudo que é forma, sua destruição em todos os sentidos, Deus há de pôr a mão e fazer a justiça. Vamos confundir todos, para que o seu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Então descansa no Senhor, faça a vontade de Deus sobre a tua vida. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Nós temos que guardar a nossa salvação, a nossa vida no altar, a vontade de Deus nas nossas vidas, para que se cumpra a vontade de Deus e todos verão Deus na minha e na sua vida, constantemente. Ele vai contemplar, Ele vai conduzir a nós o tempo inteiro. E o Senhor é engrandecido porque a gente tem obedecido. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele cuida de nós. Nós somos necessitados de amor, de carinho, de atenção de um ser humano. Mas Deus diz a palavra dele, em outra palavra: pode o pai, a mãe te abandonar, mas eu não te abandonarei. Deus está sempre cuidando de nós. Por isso, quando às vezes a gente escuta, aliás, é uma verdade, quando a gente tem o pai e a mãe perto, procura estar perto, para estar junto. Mesmo de vez em quando. Porque o dia que fechar, vai fazer falta. Né? Porque quando a gente casa, tem que desligar o umbigo umbilical. E muitos ainda são presos nessas coisas também. Porque Ele cuida de mim. Então o Senhor cuida de mim e de você. E Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Porque Deus que nos liberta de todo mal. Ele que nos liberta de todo laço. De tudo aquilo que é errado. Por isso que eu tenho que pedir discernimento das coisas ao nosso redor também. Para que a gente possa enxergar e não tropeçar no erro. E não entrar no erro. Mas livrar-nos, né? Não te detenhas, ó Deus, ó meu Deus. Ele não se detém. Ele está o tempo todo preparado para nos guardar, nos livrar. Porque aqui, em cima desse Salmo 40, diz assim: Deus move a alma paciente. Obediência é melhor ao que sacrifícios. Ó salmista, faz oração, Deus, para que o livre dos males. Então a gente tem que estar orando para que Ele nos livre de todo mal. Por isso que a palavra também diz sim, sim, não, não. Então cuidado, que nós temos feito, nos guardando na presença do Senhor Jesus, constantemente temos que estar. E nos vigiando para conduzir a nossa vida para o céu. Amém? Que o Senhor Jesus possa dar-nos sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento da palavra dele. Nos dar discernimento, entender e compreender. E permitir, Deus, que nos conduza mesmo, Senhor, em todas as coisas. E nos livre de todo mal. Com palavras, atitudes que vieram para ferir nossa alma, nosso ser, ou destruir a nossa vida em qualquer área. Seja tudo restituído, seja restaurado. E aumenta a fé, a confiança, a segurança da bênção da vitória, para que o teu povo cumpra com a tua palavra e venham buscar a sua face constantemente em oração, em jejum e presença na tua presença, Pai, na casa do Senhor, onde há alimento, onde há também, Senhor, esperança, e que possam pregar, as pessoas que têm dons espirituais possam falar de Ti, e confiando naquilo que o Senhor está mandando fazer, não se calando, não guardando, mas realizando conforme a Tua vontade te querer. É que eu te peço e agradeço, em
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade que Deus me concede nesse momento. Amém.